antes da guerra, desde a época da universidade, sempre gostou muito dessa situação de cobertura de áreas de conflito, porque eu sempre achei curioso, interessante esses profissionais que botavam sua existência em risco para contar histórias de pessoas que fugiam desses locais bombardeados, atacados. Eu sou Levinsky, por parte de pai, eu sou 25% ucraniano e 25% polonês, assim, da família do meu pai. E uma guerra, eu sempre consumi muito conteúdo desse tipo, dessa situação e obviamente, quando a situação começou na Ucrânia, foi mais uma vez uma forma de acompanhar, de me informar, de ler sobre o assunto e vendo que nos primeiros meses da guerra, a grande maioria dos ucranianos fugia pela Polônia, que é uma das grandes fronteiras da Ucrânia. Aquilo foi me chamando mais atenção e eu fui consumindo mais informação sobre aquilo e foi só aumentando a minha curiosidade, o meu interesse. E ao mesmo tempo que eu sempre me interessei por ler sobre esse tipo de cobertura, eu sabia que esses profissionais que têm essa experiência são extremamente experientes. Até existe um jornalista inglês, se não me engano, que ele já é um senhor, que tem uma experiência enorme nisso. Ele diz assim que é um dos poucos caminhos do jornalismo onde quanto mais velho, mais experiente, melhor, porque é um profissional ainda mais capacitado para esse tipo de trabalho. E aí eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa expertise de coberturas de conflito, mas eu fui entendendo que ir para a Polônia era uma maneira de acompanhar isso de alguma forma. Eu não tenho a capacidade de entrar numa zona de combate, numa zona de conflito, mas eu entendi que chegar na fronteira da Ucrânia com a Polônia era uma maneira de contar a história dessas pessoas, de saber o que elas tinham para falar, o que elas passaram, o que elas sofreram. Então foi daí a minha vontade, o meu interesse de me mobilizar e chegar até lá para contar de uma forma independente o que aquela população estava passando. Eu trabalhava num determinado veículo naquela época e aí eu fiz um projeto, levantei custos aproximados de quanto dava, o que dava para fazer, propus nesse veículo onde eu trabalhava, mas a decisão não foi aceita, não foi para frente. E isso me deixou com mais gana ainda de ir de uma forma independente, porque eu achava que era algo viável, é um conteúdo relevante, é um conteúdo importante e era um conteúdo possível de ser feito. E aí, eu tendo mais ou menos aproximado aí o custo disso tudo, obviamente não era algo que eu tinha no meu próprio recurso financeiro, eu pensei, há outras maneiras que eu preciso tentar de viabilizar essa situação. E foi aí que eu apelei para a popular vaquinha, né? Falando com amigos, com próprios colegas de trabalho da época, com família. E uma das características da criação dos meus pais foi me dar muita confiança para fazer as coisas. Então, meus pais me fizeram uma pessoa com confiança, com responsabilidade, mas com confiança, de tomar atitudes, de enfrentar novos desafios, novas fases da vida. E eu me senti confiante para aquilo. É óbvio que eu estava indo para um país onde eu não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha familiares lá, a não ser a minha descendência. Então, dava o frio na barriga, mas me dava a certeza de que era possível, era algo viável de ser feito. A minha esposa teve muito receio, minha esposa é uma pessoa extremamente preocupada. Meu Deus, tu tá indo para a guerra. Eu falei, não estou indo para a guerra, era algo que eu repetia para ela, estou indo para a borda da guerra, eu vou na Polônia até a fronteira com a Ucrânia. Não, mas é a guerra. Eu falei, não é a guerra. E ela ficou extremamente preocupada. Meus pais, claro, aquela preocupação, mas em nenhum momento eles falaram assim, não faça isso, não tenta isso, não vai lá, mas eles me deram muito apoio, assim. Então, corri muito contra o tempo para tentar viabilizar esse dinheiro e quando eu cheguei num valor mínimo necessário, eu tinha estimado um orçamento, quando eu cheguei num mínimo que eu sabia que dava para ir com segurança, não vou dizer que dava para ir com conforto, mas dava para ir com segurança, falei, dá para ir. E entre comprar as passagens e embarcar foram 48 horas. Por mais que fosse algo que eu estivesse planejando já há algumas semanas, quando efetivamente fechou o orçamento necessário, foram 48 horas. Eu comprei as passagens, eu estava de férias na casa dos meus pais em Curitiba, no outro dia eu voltei muito cedo para Caxias, porque eu comprei passagem saindo de Porto Alegre,
e para viabilizar tudo, comprar dinheiro, arrumar mala. E na sexta-feira de manhã cedo eu estava indo para Porto Alegre, embarcando para São Paulo, de noite estava embarcando para a Europa e chegando na Polônia no sábado à noite. Tiveram pequenos momentos de medo, do frio na barriga, que eu considero muito necessário para qualquer coisa nova da nossa vida. Eu acho que ter o friozinho na barriga é bom porque quer dizer que a gente vai fazer com mais cuidado, com mais atenção, mas o maior sentimento de euforia, de felicidade, dizer estou embarcando, vai ser muito bom, vai ser uma experiência muito importante para mim, como foi, e foi isso que me motivou a partir do momento que eu vi que as minhas passagens estavam compradas. Foi início de abril do ano passado, eu acho que eu comprei essas passagens, se eu não me engano, no dia 8 de abril e no dia 10 de abril eu estava embarcando, se eu não me engano foi isso. Eu saí de Porto Alegre, São Paulo, Paris, Varsóvia. Nas semanas anteriores em que eu fui pesquisando, eu mais ou menos tinha um roteiro na minha cabeça de por onde eu achava que seria interessante passar, e eu sabia que o ponto alto dessa situação seria chegar até a fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia tem a cidade de Lviv, que é a maior cidade próxima à fronteira com a Polônia, no lado oeste, e eu cheguei a cogitar ir até Lviv. Eu estudei, conversei com pessoas que me mostraram que era viável ir até Lviv. Se eu fosse até Lviv, eu ficaria 1-2 dias no máximo e depois voltaria para a Polônia. Mas eu ponderei até o último momento, conversei com muita gente quando eu estava na Polônia, e, claro, algumas coisas pesaram mais. A minha esposa pediu que eu não entrasse na Ucrânia. Eu levei em consideração isso, levei em consideração também a minha própria falta de experiência nesse meio. Tem uma figura muito central nisso, que é um jornalista que, enfim, é o Rodrigo Lopes. Ele é um cara muito experiente nesse tipo de cobertura e alguém com quem eu estabeleci um contato pessoal no WhatsApp naqueles dias, e ele foi me orientando: olha, considera isso, pensa naquilo, se for, cuidado com essa situação. E ele me orientou bastante, foi uma figura muito central na minha cobertura para que eu não tivesse nenhum tipo de problema.